Seja bem-vindo ao canal Josué de Azevedo e quero compartilhar com vocês falando sobre o anticristo e o seu domínio. Claro que nós já comentamos algumas coisas ou muitas coisas no vídeo anterior falando sobre o anticristo. Quero dizer aos senhores que nós estamos falando a respeito deste tema e sendo enfático, porque entendemos que é muito importante para a igreja hoje aceitar e se preparar, porque a qualquer momento a igreja do Senhor será retirada da terra. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 18, assim diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Importante mencionar que a palavra, no contexto comum, anticristo, também pseudo-cristo, se acha pela primeira vez na segunda metade do século I depois de Cristo. O prefixo anti originalmente significa no lugar de, e depois a palavra passou a ser contra. Já na literatura greco-helenista, falava desta figura sombria no passado, porém, usando a primeira significação, neste caso, tanto contemporaneamente como no Novo Testamento, como posteriormente, achamos a expressão anti-theos, anti-Deus, originalmente como os deuses, nesse caso, na Ilíada de Homero. A palavra composta como pseude ou pseudo, que significa falso, porém que se acha por 70 vezes na língua grega. Só tomou maior sentido de um que é contra Cristo no Novo Testamento. Então, o termo passou a ter a designação contra Cristo. Do ponto de vista divino, de observação, o vocábulo anticristo aparece pela primeira vez na primeira epístola de João: ouviste que vem o anticristo. E, a partir daí, o termo está presente mais exclusivamente em seus escritos, como a primeira epístola de João 2,18, que nós lemos, e o versículo também 22, e também a primeira epístola de João 4,3 e a segunda epístola de João, versículo 7. Sua pessoa, ela foi retratada por Jesus como sendo o último conquistador militar que invadiria Jerusalém e a Terra Santa, procurando aniquilar, assim, o povo judeu. Aproveitando, portanto, esta observação citada, queremos dizer que nós encontramos também em Daniel 7:24, Daniel 7:24 e o 25, melhor dizendo, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 6, 1 Epístola de João 2, 18 e Apocalipse 13, de 1 a 8. Faz-se necessário mencionar que em 1968, já numa época mais próxima de nós, foi fundado em Roma o chamado Clube de Roma, sendo seus membros, desde então, personalidades importantes. Neste caso, elas eram importantes mundialmente na área política, na economia, na ciência e na educação, cujo objetivo fundamental do clube é estudar o futuro da raça humana, considerando, nesse caso, o seu passado e o seu presente, para planejar o seu futuro. Uma das conclusões a que chegou o clube há poucos anos é de que a humanidade necessita urgentemente de um governo, um único nesse caso, e centralizado para resolver os seus problemas e suprir suas necessidades. Faz-se necessário mencionar que todo esse projeto que é mencionado historicamente, ele também é evidente dentro do contexto profético. O apóstolo João, ele contempla agora uma grande visão, cerca de 651 anos depois da visão de Daniel, no capítulo 7. Porém, há aqui e ali uma ordem invertida
na posição do tempo e da visão. Em Daniel 7, a ordem é inversa. Daniel, ele olha para o futuro, nesse caso, o futuro dos séculos, e vê o que está no porvir. Ele enxerga a figura do leão, do urso, leopardo e fera terrível. João, ele olha para o passado dos séculos e vê besta, leopardo, urso e leão. Esta figura sombria da iniquidade procurará substituir o Cristo, estabelecendo-se como se fora o Filho de Deus. Também fará oposição a Cristo e fará do mal e não do bem o seu princípio normativo. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 18, depreende-se a expressão, ou melhor, de modo expressivo, ouviste que vem o anticristo, levando-nos a entender, evidentemente, que já existia a tradição na igreja primitiva do anticristo, a qual, muito provavelmente, estava alicerçada sobre as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, no versículo 23 a 36. E João, capítulo 5, versículo 43. Parte do Novo Testamento, neste contexto, também era conhecida dos leitores originais das epístolas, as quais falavam sobre o anticristo, como, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nós encontramos. No conceito geral, conforme era visto no tempo e no espaço pelos primitivos cristãos, a formação plural da passagem da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, atacava diretamente os chefes gnósticos. Os gnósticos negavam a humanidade de Jesus Cristo. Negava que o verbo de Deus pudesse encarnar-se, quando nós vemos em João, capítulo 1, versículo 14, e em lugar de uma encarnação, segundo eles, na pessoa de Jesus, com a fusão de identidade do Logos e do Jesus humano, os gnósticos postulavam um aion, uma emanação angelical de Deus, um entre muitos mediadores, salvadores ou deuses inferiores, que teria então assumido esta posição. Então nós observamos que a igreja ela enfrentou muitos com o espírito do anticristo ou heresia, então já era muito comum usar realmente de fato essa expressão. É importante mencionar, o Cristo real, na opinião deles, nunca se tornara humano, mas tão somente desempenhara um papel manipulando o corpo físico de Jesus. Os gnósticos, através dessas ideias, negavam que o Senhor os comprara. Aqui está, portanto, uma das razões fundamentais por que o apóstolo atacava diretamente tais chefes gnósticos. Nós vamos encontrar isso também nas questões históricas, que vem falando, as palavras do apóstolo já encontrava alvo naqueles dias. Então, o conceito que nós temos do conceito de anticristo já vem sobre a crescente heresia. É importante ainda ser enfático que, de acordo com a passagem de Apocalipse, capítulo 13, versículo 12, e Apocalipse 19, versículo 20, este Cristo impostor estará cercado de magos, encantadores, que procurarão de todas as formas perverter os corações naqueles dias sombrios de tanto engano. No passado, os monarcas babilônicos, como os imperadores romanos, estavam cercados sempre por esta gente. E o que aconteceu na antiguidade será revivido agora, aqui nos últimos dias. O profeta Daniel diz que os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus sempre estavam presentes nas decisões daqueles monarcas do passado. Leia em Daniel, no capítulo 2, versículo 2 e versículos que se seguem. Faço uma observação que nos dias atuais muitos líderes eles terão como os seus conselheiros pessoas desta natureza, que fazem encantamento voltado ao conceito de bruxarias, magos e feiticeiros. Esse é um dos pontos que estão relacionados nos dias atuais
a respeito do espírito do anticristo que está preparando para os últimos dias. É importante mencionar também o anticristo, a pessoa que é mencionada da primeira epístola de João, capítulo 12, 18, deve ser discriminada dos muitos anticristos e do espírito do anticristo, ou seja, entender que ali foi um prelúdio, mas não está se referindo diretamente ao anticristo. Mas nós observamos que o texto que nós vamos ver como complemento também no texto de Apocalipse, o texto de Daniel, nos mostra muito claro dos sinais dos últimos dias. É importante mencionar que o espírito do anticristo, na primeira epístola de João 4,3, se faz menção, o que caracteriza todos eles é a negação do verbo, a palavra, o Filho eterno, Jesus como o Cristo, que está em Mateus 1,16 e João 1,1. Os muitos anticristos prepararam o caminho para o verdadeiro anticristo, que é a besta que subiu do mar, e o precedem. Apocalipse 13, versículo 1, e alguns versículos que se seguem. Ela será o último chefe político, como o seu falso profeta, a segunda besta do Apocalipse 13, versículo 11, e do 16, versículo 13, e o do 19, versículo 20, tudo em Apocalipse. Será o último chefe religioso. Volto a lembrar aos senhores que o anticristo será um homem personificado ou personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. Diz as Escrituras em Daniel 11, versículo 36, e nesse caso, rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Você vai encontrar ainda dentro da palavra de Deus, lá em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, diz que ninguém se engane, porque manifestará o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. A besta ou o anticristo será um personagem de uma habilidade e capacidade desconhecida até hoje. Será o maior líder de toda a história, acima mesmo de qualquer famoso general ou governo mundial. Conhecido será também como portador de uma personalidade irresistível. Sua sabedoria e capacidade serão, neste caso, sobremaneira ou sobrenatural, quando consideramos os seus atos à luz do relato bíblico. Além da ação diabólica direta, outros, nesse caso, fatores contribuirão decisivamente para a implantação do governo do anticristo, como o poderio bélico, a alta tecnologia e o poder econômico. Esses são pontos que nós temos que considerar, pois o anticristo ele terá esta habilidade, uma habilidade fora do comum. Alguns estudiosos da teologia chegam a dizer na expressão como super-homem, ou seja, o contexto que lhe dá e favorecendo e ele sendo aceito pela sociedade e mais ainda pelas lideranças do mundo inteiro. Faz-se necessário mencionar que também ele será um grande demagogo e influenciará decisivamente as massas com os seus discursos inflamados. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Ela exercerá uma influência e um fascínio extraordinário sobre a população. Enfim, é como se fosse o Messias redentor da humanidade.
Isso entre aspas. O anticristo será recebido ao aparecer com a solução dos problemas e crises sociais e políticas que fustigam o mundo inteiro, para os quais os líderes mundiais mais capazes não encontraram a solução. É chamado o homem da iniquidade, o homem do pecado, em 2 Tessalonicenses 2,3, ou a ponta pequena, em Daniel 7, verso 8, ou o príncipe que há de vir, em Daniel capítulo 9, versículo 26, ou o Assur, em Miqueias capítulo 5, versículo 5, segundo a tradução brasileira. A derrocada das nações, mencionada principalmente nas nações do norte, dará ao anticristo autoridade total. Daí, com facilidade, ele conseguirá o controle da Confederação das Nações formada na área do antigo Império Romano, no contexto mencionado, contornando o Mar Mediterrâneo. Inicialmente, ele, para galgar o poder, derribará 3 reis. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Essa demonstração de força levará muitas nações a se entregarem. Além disso, ele usará sua astúcia e habilidade sobrenaturais para novas conquistas. O engano marcará a sua atuação. Daniel capítulo 8, versículo 25. Muitas nações, no contexto mencionado, consentirão e ficará sob seu controle. Apocalipse 17, versículo 13. Seu período de ascendência será de 7 anos, e ele firmará um concerto com muitos, nesse caso, por 1 semana. Daniel, capítulo 9, versículo 7, e nós entendemos que é semana de anos. No próximo vídeo, vamos estar falando a respeito dessas semanas contado pelas Escrituras. Importante mencionar que haverá um domínio muito grande pelo anticristo, e o anticristo manifestará também 3 coisas que são notáveis no que se refere no seu trabalho final, em que vai trazer justamente mais influência, mais poder para ele e mais domínio sobre as pessoas. E precisamos estar atentos a respeito disso. Nesse contexto, eu quero destacar então agora 3 coisas notáveis. As 3 coisas que são notáveis e que mencionamos, fala justamente sobre sinal, o nome e o número. O sinal está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, que assim diz: e faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal. Então, o sinal será posto em todas as pessoas que assim assimilarão a autoridade do anticristo. Mas, segundo se depreende também de outras passagens, não somente o seu exército está assinalado, mas, como já mencionamos, as pessoas também, número, sinal, nome, mas todos os pequenos, grandes e ricos e pobres, livres e servos, terão também este sinal. Agora nós veremos, na questão relacionada sobre os sinais, que foi mencionado, agora também nós temos o nome. E Apocalipse 13, versículo 17, diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Em toda a extensão da Bíblia, o nome exprime a realidade profunda do que, nesse caso, do que se carrega, né? Então, na Bíblia, o nome exprime a realidade profunda do ser que o carrega, ou seja, identifica a pessoa pelo nome. Por isso, a criação só está completa no momento em que a coisa trazida à existência recebe o nome. Assim, o anticristo, o homem do pecado, sem dúvida alguma terá um nome político que lhe servirá como ponto de observação, baseados também no texto de Gênesis 11, verso 4, pois também o nome expressa, nesse caso, a fama e reputação,
como nós vemos no histórico bíblico, em Gênesis 6, verso 4, 11, verso 4, Números 16, verso 2, Deuteronômio 32, verso 3, o nome dando a identificação. Em toda essa questão, nós observamos que o Cristo impostor, deseja imitar a pessoa de Cristo, o ungido do Senhor. Neste caso, ele vai se mostrando gradativamente o seu interesse e o seu desejo de ser semelhante a Deus, ou ser o próprio Deus. Isso é o anseio do anticristo. Agora, nesses elementos, voltando aqui, primeiro eu falei sobre o sinal, segundo eu falei sobre o nome e terceiro, o número. Apocalipse capítulo 13, versículo 17, diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então nós entendemos aqui que os fundadores da Roma Imperial foram dois gêmeos, foram Rômulo e Remo, segundo a tradição histórica falando sobre Roma. E o Império Romano foi assim chamado em homenagem ao nome do primeiro, ou seja, Rômulo. Seu nome, o nome de um homem, é também do reino. Cada cidadão do reino é um romano. Outra palavra, nesse caso, outra palavra, nome associada ao fundador. Então nós entendemos que de alguma forma o número está associado a essa atuação do anticristo na Terra. Mais do que coincidência que tanto o nome grego quanto o hebraico desse fundador do Império Romano, neste caso Rômulo, seja exatamente o número 666. Mas a palavra divina diz que muitos anticristos e o espírito anticristo precederiam e preparariam o caminho para o verdadeiro anticristo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18 e o versículo 22. Assim, não apenas Rômulo, mas muitos outros reis e governantes romanos estão também estigmatizados pelo número 666. A pergunta que muitos nos fazem é: por que muitos crerão facilmente na promessa do anticristo? Eu fiz um comentário no vídeo anterior, mas eu vou fazer uma ressalva. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 12, esta justamente claramente demonstrada, esta resposta, nós observamos justamente que esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E é por isso, pois Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, estes que na verdade não creram, resolveram na verdade aceitar a mentira, então o Senhor permitirá até que eles venham entender que justamente eles estavam errados. Quando o homem recusa a verdade de Deus e resiste a ela, facilmente aceitará a mentira do diabo, seja ela qual for, mesmo que pareça impossível para nós que estamos na verdade e na luz divina. Neste caso, nós precisamos lembrar-nos e termos cuidado. O anticristo surgirá na área do antigo Império Romano, porque em Daniel 9:26 está escrito que o seu povo, ou seja, o povo de onde procede o anticristo, nesse caso, destruirá a cidade de Jerusalém, e esse povo foi o romano, como bem mostra e documenta a história. Talvez ele seja nativo da Síria, porque Antíoco Epifânio, tipo do futuro anticristo, este era da Síria. Mas há também, dentro das proximidades da Síria, toda aquela região do Oriente Médio, também ali existe grande possibilidade. Quero fechar esta palavra e esta reflexão sobre o anticristo e o seu domínio, e no próximo vídeo vamos estar falando, na verdade, sobre o surgimento do falso profeta,
um superlíder religioso. E logo depois falaremos também sobre o surgimento de uma superigreja mundial e falsa na Terra. Deus te abençoe.